começar a resolução do exercício ligações químicas. Bom, a primeira questão ela fala sobre as fórmulas químicas dos óxidos de potássio e óxido de cálcio. Bom, como é que você vai fazer? É bem simples. Você vai lembrar só daquela regrinha que eu ensinei naquela videoaula. O potássio é de qual família? O potássio ele é da família 1A. Se ele é da família 1A, a carga dele vai ser mais 1, ou seja, ele perde um elétron para adquirir o octeto. O oxigênio é de qual família? Ele precisa ganhar 2 elétrons. Se ele precisa ganhar 2 elétrons, como é que vai ser? Você só vai fazer esse X. A carga do ânion, no caso é o oxigênio, vem para baixo do potássio, 2. E a carga no caso é o potássio, vem para baixo do oxigênio, que é mais. Como é que fica a representação? K2O, óxido de potássio. Para o óxido de cálcio, como é? O cálcio é de qual família? O cálcio é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele tem carga 2+. O oxigênio é de qual família? Da família 6A, a carga dele é 2-, ou seja, ele precisa ganhar 2 elétrons para atingir o octeto. Como é que vai ser? Você vai só cruzar as cargas. A carga do oxigênio vem para o cátion, no caso 2, e a carga do cátion vem para o ânion, no caso oxigênio. Quando tiver essa configuração, o que é que acontece? Você pode cancelar essas cargas. Esses índices aqui que são iguais. 2 e 2. Se fosse 3 e 3, você poderia cancelar. Se fosse 4 e 4, você cancelava. Vai ficar quanto? Cálcio e O. Que letra é? Letra B. Bom, a segunda questão ela pede para vocês falar sobre o quê? Sobre a teoria do octeto e a relação dela com as ligações iônicas e covalentes. Bom, a teoria do octeto é da seguinte maneira. Os cientistas, eles perceberam o quê? Eles perceberam que todos os elementos, no caso os gases nobres, da família 18A ou 8A, com exceção do hélio, eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Com isso, acho que vocês lembram que eu falei da tabela periódica, os gases nobres, eles tendem, ou seja, eles não fazem ligações com os outros elementos da tabela periódica. É bem difícil. Por isso eles eram chamados assim, gases nobres, porque eles pareciam não formar ligações químicas com os outros elementos. E também, eles ficavam estáveis com seus 8 elétrons na camada de valência. Os cientistas, eles estudando, eles perceberam o quê? Que os outros elementos da tabela periódica, eles tendiam a ganhar estabilidade se eles tivessem 8 elétrons na camada de valência também. Ou seja, para um átomo ganhar estabilidade, ele deve possuir camada fechada, com 8 elétrons na camada de valência, ou com 2 elétrons na camada de valência, que no caso seria o hélio. Essa relação com as ligações químicas iônicas e covalentes seria o quê? A ligação iônica, ela fala do ganho e da perca de elétrons. Ou seja, para ter a ligação iônica, para ter o composto iônico, vai ter que ter o ganho ou a perca de elétrons. O metal perde elétrons, se torna um cátion, e os ametais ganham elétrons, se torna um ânion. Você tem que lembrar, perca e ganho de elétron, teoria do octeto relacionado com a ligação iônica. Essa relação com a ligação covalente seria da seguinte maneira. A ligação covalente ela é caracterizada pelo quê? Pelo compartilhamento de elétrons. Se ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, os átomos tendem a compartilhar seus elétrons para atingir o octeto, ou seja, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Mas vocês têm que lembrar que tem aquelas exceções. Tem elementos, tem átomos que eles contradizem a teoria do octeto, ou seja, eles não seguem essa regra. Eles ficam estáveis com menos elétrons do que 8 na camada de valência, ou fica com mais elétrons do que 8. Ou seja,
tem uma expansão ou uma contração do octeto. São aqueles exemplos que eu passei para vocês naquela última aula da ligação covalente. Essa seria a explicação geral, falando sobre a teoria do octeto e as ligações químicas iônicas e covalentes. Com isso, resumindo a teoria do octeto, esse resumo breve para vocês. Bom, a terceira questão, ela dava alguns exemplos de fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis e tinha 3 letras, A, B e C, para vocês fazerem as fórmulas eletrônicas deles. A letra A, a fórmula eletrônica dele de fósforo e hidrogênio. Fósforo é de qual família? Fósforo é da família 5A, ou seja, ele precisa de 3 elétrons para atingir o octeto. Hidrogênio, ele precisa de quantos elétrons? Ele precisa de apenas um elétron para atingir o octeto, ou seja, se ele já tem um elétron, ele precisa compartilhar seu elétron para ficar com 2 elétrons e ficar com configuração parecida com o gás hélio. Vamos lá? Fósforo, ele tem 5 elétrons. Ou seja, ele é da família 5A. E o hidrogênio, ele precisa de 2 elétrons para estar estável com configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, no caso, o gás hélio. Ou seja, o fósforo vai precisar de 3 hidrogênio de estabilidade e atingir a regra do octeto. Bom, a letra B, enxofre e hidrogênio. Enxofre é de qual família? Enxofre é da família 6A, ou seja, ele precisa de apenas 2 elétrons no octeto. Se o enxofre é da família 6A, ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa de apenas 2 elétrons para atingir o octeto, ou seja, ele vai precisar de 2 hidrogênio para atingir seu octeto. Ou seja, o hidrogênio compartilhou um elétron com o enxofre, ficou estável com 2 elétrons e o enxofre ficou estável com seus 8 elétrons. Flúor. Flúor e carbono. Flúor é de qual família? Flúor é da família 7A. Ele precisa de apenas um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência, semelhante a um gás nobre. Ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Carbono é de qual família? Carbono é da família 4A, ou seja, ele precisa de 4 elétrons para atingir o octeto. Carbono, 4 elétrons na camada de valência, e o flúor. Ou seja, o carbono, para ganhar estabilidade, ele vai precisar de 4A compartilhando seus 4 elétrons para atingir o octeto. 4, 6, 8. 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 6, 8. Ou seja, o carbono ficou com 8 elétrons na camada de valência, se vocês observarem. Ele tem esses aqui. Ficou com 8 elétrons na camada de valência e o flúor ficou com 8 elétrons na camada de valência, ganhando estabilidade. O que é que vocês têm que lembrar? Tem alguns elementos, como eu falei na questão anteriormente, na questão 2, que não seguem a teoria do octeto, ou seja, eles fogem à regra. Alguns elementos eles ficam estabilizados com menos elétrons na camada, mais elétrons na camada de valência, ou seja, tem uma contração ou uma expansão do seu octeto. Para vocês não pensar que sempre todos os elementos eles vão seguir essa regra e vão ter 8 elétrons na camada de valência.